E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E o tema do vídeo de hoje é um pouco diferente. Esse é um conteúdo que eu chamei e apelidei de Bom Jogo Alpha. Esse é um conteúdo que eu tô fazendo já faz algum tempo, mas eu tô fazendo majoritariamente pra galera que tá dentro do Alpha. Resolvi gravar esse vídeo aqui especificamente, disponível para todo mundo, para vocês conhecerem um pouco dessas análises que eu faço lá dentro da comunidade Alpha. Pelo menos um jogo por semana ali eu tento fazer, com exceção de data FIFA, né? Data FIFA, pô, ninguém merece ficar analisando um jogo de data FIFA. Bom, a ideia desse conteúdo vou fazer um breve resumo do que é. É que antigamente, quando eu trabalhava majoritariamente match odds, longas exposições, eu fazia muitas análises pré-live. Era importante para mim, fazia diferença nos meus resultados. Mas começando a trabalhar mercado de gols, isso foi fazendo cada vez menos sentido. E aí eu meio que abandonei. Só que tem alguns detalhes que eu acho que fazem muito sentido de serem analisados e por isso que eu estou compartilhando esse vídeo aqui com vocês. Eu vou tentar compartilhar até umas 11 da manhã, vamos ver se eu consigo disponibilizar, que aí você tem um tempo hábil aí na hora do almoço para você assistir e já vim para esse jogo do Dortmund e Bremen preparado, vamos dizer assim, para você trabalhar. Bom, lembrando sempre, essa é uma análise que faz sentido para mim. Se você tiver alguma sugestão, alguma dica, são sempre muito bem-vindas, então fica à vontade aí para dar qualquer sugestão que você acha que faça sentido sobre essas análises. Isso é algo que eu estou fazendo, não faço de todos os jogos que eu trabalho, mas eu faço de vários e vários jogos, porque eu sinto que vem me ajudando bastante, tá, jovens? Então, sem mais enrolação, vamos direto aqui para a tela do meu querido computador. Bom, vamos lá. Eu uso praticamente dois sites, tá, jovens, que me auxiliam aí a analisar esses jogos de maneira mais fácil, vamos dizer assim, sem ser necessário muitas horas ali de dedicação em pegar estatísticas e jogar para o Excel, enfim. E esses sites são o Footstats, basicamente, que é um site gratuito. Eu pago a versão premium para ter acesso a todas as informações dele, né? E a academia de apostas, eu já deixei aqui no jeito, tanto a academia quanto o Footstats aqui para a gente ter as informações. Bom, vamos começar aqui falando um pouco do jogo em si e depois a gente fala um pouquinho sobre a parte mais técnica, a parte de mercado, vamos dizer assim, beleza? Bom, então a primeira coisa que eu gosto de olhar é a classificação, né? Nada melhor do que você olhar a classificação aqui. Então o Dortmund está em quarto lugar, apenas começo de campeonato ainda, né? Mas o Dortmund está aqui em quarto lugar com 17 pontos, tá? O Leverkusen em primeiro aqui com 19 e o Werder Bremen aqui com 6 pontos somente, né? Vale o que vale essa informação, não é nada muito relevante a princípio, a posição na tabela, tendo em vista que ainda é começo de campeonato e qualquer time aqui ainda pode começar em muito mal ou começar em muito bem, tá? Bom, o que eu gosto de olhar aqui é principalmente o momento dos gols, tá? Mas eu vou passar aqui rapidinho só para vocês terem uma ideia com relação ao site, né? Aqui aparece o head to head, né? Então o Dortmund aqui ganhou, né, 21 vezes, empatou 6 e perdeu 7 vezes. E, inclusive, o último jogo entre esses dois times foi assim, o último não, acho que foi o penúltimo jogo entre os dois times, foi histórico. Dortmund ganhando de 2-0, deixa-se empatar 3-2. Quem lembra desse jogo? Esse jogo aí aconteceram mágicas. Foi um jogo excepcional. Já já a gente vê no head to head lá. Esse jogo aí eu até abro para relembrar, porque esse jogo foi histórico para mim. E já faz um ano. Bizarro. Foi esse jogo aqui, ó. Dia 20 de agosto. Exatamente esse jogo, jovens. Exatamente esse jogo aqui. Bom, mas vamos ao que interessa, né? A forma atual, o Bremen vem muito mal, né? Vem muito mal. Apesar de conseguir marcar gols, né? Você vê aqui, ó. Marcou 2 gols em cada uma das equipes. O Bournemouth marcou mais 2 gols aqui. O Dortmund, por sua vez, vem bem, mas não é aquele bem de um time confiável, né? É isso que me incomoda um pouco no Dortmund. Não é aquele bem que você fala assim, nossa, tá tranquilo, dá para confiar. Não é tão confiável assim o Dortmund, né? Se a gente levar em consideração todo o desempenho, né? Você vai ver aqui que ele vem de um 4-2, empate em 0-0 na Champions, ganha de 3-1, ganha de 1-0 e perde do PSG de 2-0. E foi amassado pelo PSG, inclusive, nesse jogo, tá? E o Bremen aqui, fora de casa, né? Tava com aquelas duas derrotas que eu comentei. Agora, geral,
3-2, 4-2, duas derrotas aí duras, mas marcando 2 gols, o que é importante para mim, pelo menos que trabalho no mercado de gols, né? E aqui o Bremen ganhou de 2-1 do Colônia e perdeu também de 4-2, tá? Vale ficar ligeiro aqui com relação ao mercado de gols, por quê? Porque é um time que, apesar de estar perdendo, né, a forma dele é horrível aqui, ó, vem de 3 derrotas seguidas. Cara, é fora de casa isso, tá? É um time que marca muitos gols, então assim, se você é um cara mais do back ao under aí, cara, dificilmente você vai ter um cenário aqui de um jogo, por exemplo, under 2,5. É muito improvável você pensar algo nesse sentido, tá? Qual time vai marcar, né? O Dortmund aqui, ele é 50% melhor do que o Bremen. Só que se você parar pra pensar, o Bremen marca gol pra caramba também. Analisando aqui fora de casa, ó, foram aqui 5 gols feitos em 3 partidas, sabe? É algo assim que não é de ser jogado fora, não. Tanto que eles fazem aqui fora de casa 1,33 gols. É muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Aqui gols concedidos, enfim, não vou nem entrar muito no mérito, mas chama atenção, né? Um gol concedido por partida do Dortmund e 3 gols concedidos pelo Bremen aqui fora de casa. Mas ainda vale o disclaimer que isso aqui é começo de campeonato ainda, tá? Aqui informações de corner que eu não uso muito, tá? Isso daqui eu gosto de analisar, ó. O Dortmund vai marcar? Sim, vai marcar, muito grande a chance, tá? E aí pergunta aqui se agora fala, né, se o Werder Bremen vai marcar. É incerto, não dá pra saber. Cara, eu diria que sim, vai marcar, tá? Esse incerto aqui provavelmente tá puxando isso daqui, ó. 50% das vezes das partidas do Dortmund em casa eles foram clean sheets, né? Ou seja, não tomaram gols. Eu acho que é muito provável o Bremer marcar o golzinho aqui sim. E o Dortmund é nada confiável, tá? Aqui mais outras informações. Aqui uma pergunta que é relevante, né? Quem vai marcar primeiro? E aqui 86% das partidas o Dortmund marca primeiro. Então quem costuma trabalhar aí back favorito, cara, pode ser algo que faça sentido, pode ser algo que CGV mais no longo prazo. O problema é o preço. A odd do Dortmund já já a gente vai falar, mas é uma odd bem baixa, já adianto para vocês. E aqui é onde eu mais gosto de dar foco, tá? Que é na distribuição dos gols, tá? Tanto do Dortmund quanto do Werder Bremen. Aqui é a distribuição geral, né? Eu gosto de olhar mais para cá, que é de 15 em 15 minutos. Vou puxar um pouco no zoom aqui, ó. Bom, de 15 em 15 minutos dá para você perceber que, em geral, tomando e fazendo gols, o Dortmund se destaca nos primeiros 15 minutos e nos últimos 15 minutos. Lembrando que esses 90 minutos já levam em consideração os acréscimos também, tá? E o Werder Bremen, por sua vez, durante o primeiro tempo, é o período que ele mais sofre e marca gols, né? Já já a gente vai analisar separadamente só o marcar gol e só o tomar gol. Então se destaca aqui do 0 aos 15 no primeiro tempo, depois tem uma distribuição normal aqui até o fim do primeiro tempo. E no segundo tempo dá para perceber que começa meio devagar e depois aumenta a intensidade, ou de sofrer gol ou de fazer gol. Então a gente deve imaginar aqui um Bremen, por exemplo, se jogando caso esteja perdendo já nessa altura aqui dos 60 minutos. Então, um cenário importante para quem trabalha over limite, por exemplo, over à frente ali a partir dos 60 minutos, over limite a partir dos 70, 75 minutos. Enfim, pode ser algo interessante aqui porque o Bremen provavelmente se expõe para marcar gols, porque normalmente deve chegar atrás do placar nessa altura. Aqui eu estou especulando, vamos analisar já já. Então, expectativa aqui de muitos gols no final dessa partida, tá? Vamos ver concedendo agora, né? Quantos gols eles sofrem essa distribuição. Olha que curioso, do 0 aos 15, ambos os times se destacam negativamente, ou seja, eles começam o jogo meio desatentos. O que é curioso, né? Porque se a gente vê aquela estatística do Dortmund que abre muito placar, cara, não faz assim tanto sentido, né? Mas lembrando que isso daqui tá levando em consideração geral, dentro de casa e fora de casa, tá? Então, ficar bem atento para os primeiros 15 minutos de jogo aí, que tem uma expectativa bem grande de over, tá? Aí depois, normal, os times se defendem um pouco melhor, né? Depois desse período aqui, então só sofrem 13 e 12% dos seus gols ali dos 16 aos 30. E aqui é curioso, ó. Olha quanto gol o Dortmund cede dos 30 aos 45. É disparado o pior período do Dortmund de desempenho.
E dá para perceber aqui um desempenho bem fraco do Dortmund geral no primeiro tempo, né? Isso aqui é uma informação assim que é curiosa. Curiosa. O Dortmund bem fraco aqui. E já o Werder Bremen segue uma distribuição normal. E olha que curioso, no começo do segundo tempo, cara, praticamente esses times não sofrem gols. Então ali aquele back mais especulativo durante o intervalo para você ficar back ao under ali nos primeiros 5, 10 minutos do segundo tempo, pode fazer muito sentido tendo em vista que ambas as equipes concedem, né, poucos gols, tá? Então vale essa análise aqui. Depois dos 16 eles pioram um pouquinho o desempenho e aqui o Dortmund se mantém, né? Mas em contrapartida o Bremen, 28% dos gols sofridos são dos 76 aos 90. Agora vamos olhar os gols marcados. E aqui a gente já encontra algo curioso. O Dortmund marca 25% dos seus gols do 0 aos 15. Ou seja, o Dortmund se destaca em 3 períodos do jogo. Primeiros 15 minutos do primeiro tempo, primeiros 15 minutos do segundo tempo e últimos 15 minutos de partida. Ou seja, se a gente for dividir o jogo de futebol por blocos de 6 minutos, né, a periodização, dá para você perceber que o Dortmund começa muito intenso o jogo, depois tem uma queda de desempenho, o que é normal de um time que começa pressionando muito forte, e aí eles se recuperam aqui, né, durante 30 minutos praticamente, não conseguem produzir muitas coisas, porque provavelmente nesses primeiros 15 eles já são muito efetivos, já conseguem marcar muitos gols. Em contrapartida, olha a quantidade de gols que concede também durante esse período, né? Então, é um jogo que fica mais aberto. Aqui, em gols marcados, se a gente olhar o Bremen aqui, é quase inexistente, né? O que dá pra gente começar a pensar e refletir se tiver algum padrão de superioridade do Dortmund. Cara, pode fazer muito sentido você estar back no Dortmund, mesmo no preço que é baixo, e já já a gente fala sobre isso, tá? Então, esperem aí um começo do Dortmund muito forte, e como o Bremen marca por poucos gols, eu não fico muito preocupado com essa quantidade de gols cedidos aqui do Dortmund nos primeiros 15 minutos, tá? Então, algumas coisas aí a favor do Dortmund podem fazer sentido, mas é difícil nesse preço, tá? Bom, seguindo aqui, depois o Dortmund tem uma queda de desempenho muito forte, o Bremen não tem nem muito o que falar, e aí volta forte ali nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, e aqui o Bremen tem uma crescida de desempenho absurda, né? Enquanto o Dortmund tem um começo muito forte, depois respira, e depois tem um final de jogo também muito forte, a gente tem o Bremen começando a ter um desempenho melhor no segundo tempo, ou seja, o primeiro tempo do Bremen é catastrófico, horrível mesmo, no quesito gols feitos é muito pouco, mas no segundo tempo eles começam bem, depois eles vão progredindo fisicamente, ou seja, ele é um time que provavelmente se poupa muito durante o primeiro tempo e fisiologicamente chega muito forte para o segundo tempo e consegue ter uma crescida de desempenho no quesito gols feitos. Então, esperem aí um Bremen, por exemplo, saindo atrás no placar no primeiro tempo e não se entregando, buscando de fato esses gols no segundo tempo. Um cenário de over longa exposição, por exemplo, para o jogo todo, eu não acho assim que tenha tanto valor por esse motivo dessa queda de desempenho do Dortmund ali dos 16 minutos, né, até o final do primeiro tempo. Eu vejo mais valor em um cenário para gols ali a partir do segundo tempo, tá? Para você que tem métodos de longa exposição ali, eu acho que pode fazer bastante sentido, tendo em vista aqui, né, o desempenho do Bremen após os 60 minutos, principalmente, que me chama bastante atenção. Se o Dortmund já estiver na frente do placar, talvez nem seja tão relevante assim você procurar esse gol no começo, né, desse segundo tempo. E lembrando sempre, o total de gols aqui, né, é relativamente baixo, né, quando a gente compara aqui com o total de gols a partir dos 60, tá? Então, cenário de gols aqui, fica essa tip aqui para vocês darem uma olhada com calma, se você costuma trabalhar over longa exposição aí, a partir dos 60 minutos pode ser muito, muito bom mesmo, tá? E aqui eu abro também separadamente os times, porque eu gosto de ver isso aqui, ó. Fixture and Results, tá? De ambas as equipes. Isso daqui mostra esse gráfico aqui que eu acho bem fantástico, jovens. Esse gráfico mostra a distribuição dos gols. E dá para perceber aqui que o Dortmund já vinha ganhando de 2-1, foi aqui, encontrou mais um golzinho no final. Aqui não encontrou nada. Aqui vinha ganhando de 2-1 e também aqui procurou 2 gols. Aqui não está mostrando, né, a outra bolinha cinza do Freiburg, mas provavelmente tem alguma bolinha cinza aqui perdida em algum lugar. Então esse jogo provavelmente estava empatado e o Dortmund foi lá no final e conseguiu marcar 2 gols. Aqui estava ganhando de 2-0,
E lembra aquela queda de desempenho que a gente comentou no segundo tempo do Dortmund agorinha? Essa daqui é um dos motivos. Ó. Tomou um gol aos 61 e tomou outro gol aos 82. E aí não conseguiu fazer mais nenhum gol. E aqui no jogo do Colônia, o Dortmund estava empatando até o final e fez gols 88. O que isso aqui me leva a crer? Que o Dortmund é um time que, assim, se tiver espaço, ele vai marcar gol nesse contra-ataque, ele vai tentar explorar esse espaço, mesmo com o placar favorável, né? E se não tiver com o placar favorável, ele vai pressionar para conseguir, né? Como conseguiu aqui contra o Union Berlin, né? Tava perdendo de 2-1, foi e virou 4-2. E a distribuição de gols aqui, que é curioso, né? A partir dos 80 minutos, por exemplo, ó, vocês repararem aqui, opa, foi para 79, ó. A partir dos 80 minutos, você tem 21% dos gols do Dortmund. Isso é bastante coisa, tá? Você tá falando ali que basicamente 10 minutos, né? O Dortmund faz 20% e sofre, né? 20% dos gols. Vale a pena ficar esperto nesse aspecto. E aqui, a partir daquele momento que a gente comentou, né? A partir dos 60 minutos, a gente está falando de 30% dos gols. Então, é bom ficar esperto com relação a isso. Outra informação que eu gosto de olhar aqui embaixo, tá? É com relação aqui à lineup, né? Dá uma olhada nos jogadores, vê se tem algo que chame muito sua atenção. Por exemplo, aqui no Dortmund, ó, quem são os top scorers, né? Quem marca mais gols. Aqui no Bremen a mesma coisa, principalmente no segundo tempo com relação às substituições. Ficar de olho nisso daqui pode te ajudar bastante, tá? E aqui agora vamos analisar com relação ao Bremen, tá? Essa distribuição aqui. Dá para perceber que o cenário é um pouco diferente, né? Se aqui no Dortmund eles marcam muitos gols no fim, aqui no Bremen eles acabam sofrendo muitos gols no fim, ó. Repara a quantidade de gols que eles sofreram, tá? Mas também, como a gente analisou, né? É um time que geralmente chega atrás no placar ali nos 60 minutos e tem uma subida fisiológica, né? Tem uma subida no desempenho ali no segundo tempo. Dá para perceber aqui que eles estavam perdendo de 4-0, mesmo assim não se entregaram, conseguiram fazer 2 gols. Aqui estavam perdendo de 1-0. Conseguiu empatar ainda no primeiro tempo e no segundo tempo encontrou depois dos 60 minutos. Lembra que eu falei? Over limite longa exposição ali a partir dos 60. Pode fazer muito sentido. Aqui, nesse 4-2 contra o Heidenheim, ó, tava perdendo de 2-0, foi buscar o 2-2 e depois acabou cedendo aí mais 2 gols e perdeu de 4-2. Enfim, dá para perceber que o final de jogo aqui de ambas as equipes é muito forte, tá? Aqui no site da academia, o que eu costumo observar, jovens? Principalmente essas tabelas aqui, tá? Aqui no Footstats também tem essas tabelas de casa e fora, mas aqui eu gosto que fica tudo em uma tabela só, né? Então dá pra perceber que o Dortmund, fora de casa, é em quarto lugar. Nada muito relevante, porque o Dortmund joga em casa essa rodada. Mas aqui, ó, fica em terceiro. Então não tem uma queda de desempenho, tem uma melhora no seu desempenho. E o Bremen, por sua vez, é o último colocado fora de casa, tá? O Bremen aí, coitado, não conseguiu fazer praticamente nada jogando fora de casa, tá? Por enquanto, começo de temporada ainda não é muito relevante essa tabela pela análise classificatória, né? Então, basicamente, isso daqui quer dizer que quando o Dortmund joga contra time de meio de tabela para cima, vamos dizer assim, seria no Brasil aqui o pessoal que briga pela Sul-Americana, cara, ele tem um desempenho razoável, né? Ganhou uma, empatou outra. Contra time do meio de tabela para baixo, aqueles times que têm que ficar atentos para não ser rebaixado, ganhou uma partida. E aqui contra times da zona de rebaixamento, ganhou um jogo, que foi contra o Colônia. Aqui o Bremen, né? Fora de casa não tem nem muito o que falar, perdeu ali contra todos os times de meio de tabela, beleza? Bom, outra informação que eu gosto aqui, que eu acho relevante, é isso daqui, ó. Está a vencer no intervalo 1 de 4, ou seja, 25% das partidas, o querido Dortmund estava vencendo no intervalo. E aqui está a vencer no intervalo fora de casa, o Bremen não tem nenhuma, vence ao final também nenhuma, então o Bremen fora de casa realmente é algo judiável. Por isso o preço, né? E vamos falar do querido e amado preço agora. Tô com a Betfair aqui aberta. Então, se a gente analisar aqui o preço, a gente tem uma odd do Dortmund de 1,32, tá? Isso é uma odd extremamente baixa. E tem outras informações aqui que eu também acho relevante. Mas, jovens, eu faço algo já faz algum tempo que tá me ajudando bastante. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Basicamente, é um Excelzinho à parte
com os preços, tá? Eu gosto bastante desse Excel aqui, eu vou explicar para vocês o porquê. Eu basicamente pego os mercados que eu julgo que são mais importantes para mim e trago para cá para eu ter essa análise. Isso é que me faz uma diferença, jovens, que vocês não fazem ideia. Por exemplo, aqui eu anoto todos os placares do Correct Score, tá? Já vou explicar o porquê que eu anoto esses placares. E aqui eu anoto também o match odds, tá? Como que tá nesse momento. E o mercado de gols, 0.5, 1.5, 2.5 e 3.5. E converto isso aqui em probabilidade, tá? Para você que é iniciante, isso aqui pode fazer muito sentido, pode te ajudar demais, jovens. Por exemplo, a chance desse jogo não sair, tá? Pelo menos um gol, de acordo com o mercado, é 2,5%. Porque a odd está 40 do under, do under 0.5, tá? Então o mercado espera de fato muitos gols. A odd do 3,5 é 2,30, ou seja, 43,5% das vezes praticamente o mercado entende que esse jogo aqui vai ficar under 3,5. Ou seja, em mais de 60% das vezes, né, arredondando aí 40, 60, né, 60% das vezes esse jogo aqui pelo mercado sai mais de 3.5 gols. Essa é uma informação que vale demais, jovens. Por quê? Se o mercado pré-live tá te passando essa informação que o jogo vai ter mais de 3.5 gols, cara, e você chega lá nos 60 minutos, o jogo tá 1-1, por exemplo, cara, provavelmente é uma entrada de valor você entrar a favor de gols ali. Obviamente que não de maneira plana, obviamente que você tem que analisar o comportamento do jogo, mas essa é uma informação que eu gosto bastante. O preço pré-live, o que ele reverbera dentro do live, eu gosto bastante de analisar e gosto sempre de ter essa marcação na minha mente. Agora imagina que essa odd do 2,5 fosse 1,80, por exemplo. Ou seja, na maioria das vezes, o jogo terminaria de fato under 2.5. E aí você chega aos 60 minutos, o jogo tá, sei lá, 3-0. Será que faz assim tanto sentido pela expectativa do mercado pré-live você trabalhar a favor de gols? Talvez não. Mas sempre vale a pena o disclaimer aqui que você tem que embutir isso dentro de uma análise de jogo ali e principalmente de preço, tá? De preço. O comportamento versus preço é sempre muito importante. Então eu gosto de olhar isso daqui para saber a expectativa do mercado, para quando chegar lá nos 50 minutos, 60 minutos de jogo, eu olhar e lembrar. Falou, opa, esse jogo era expectativa over 2,5. Esse jogo de fato tá aberto. Eu tô vendo espaço para ambas as equipes. E o jogo tá 1-0. Cara, pode fazer muito sentido você trabalhar a favor de gols ali nesse tipo de cenário pela expectativa que o mercado tinha pré-live, tá? Aqui, como eu disse, a odd do Dortmund é muito baixa. É uma odd difícil de você trabalhar ali com conforto, né? Porque, cara, é uma odd de 1,32, sabe? Então o Dortmund tem que estar naqueles primeiros 15 minutos amassando mesmo. O Bremen não pode estar pegando a bola, não pode estar conseguindo ter seta amarela no radar para que esse back aqui faça bastante sentido. Mas o lado positivo, aqui você deve ter bastante controle do trade, tá? Para o pessoal que é mais agressivo, vamos dizer assim, mercados de handicap podem fazer bastante sentido nesses primeiros 15 minutos, tendo em vista que o Dortmund provavelmente vai começar muito forte. E depois eu faço uma análise aqui do Correct Score, jovens, e faço um top score aqui, né, do placar que o mercado mais espera para o placar que o mercado menos espera. E bom, aqui o que o mercado mais espera é uma goleada do Dortmund, não tem jeito, né? O mercado espera. O mercado acha que em 33% das vezes o Dortmund goleia esse jogo. Eu acho um pouquinho esticado, sendo sincero, tá? Eu acho um pouquinho esticado, eu acho esse preço aí muito, muito baixo. Não vejo tanto valor assim nessa goleada. E aí você olha o segundo placar mais provável, já é o placar do 3-1, seguido de perto do placar do 2-1. Faz sentido? Faz sentido. Você pega aqui o 3-1, por exemplo, a odd é 10,5 e o mercado dá 9,52% de chance disso acontecer, tá? Ah, você deve estar se perguntando o que é esse número aqui. Esse número é a soma de todas as probabilidades, tá? Se esse número fica muito acima de 100%, significa que tem vários mercados aqui em gap, tá, jovens? Porque eu pego esse preço aqui, o preço que está disponível para eu dar back, tá? Ou seja, eu olho o dinheiro que está em lei, basicamente, e aí tem um gap aqui, né?
É só de não estar 46 e, enfim, às vezes tem um gap até 70, até 60, por exemplo, tá? Então, só para explicar o que é esse número aqui, que sempre a galera do Alpha lá pergunta. Então, assim, o mercado espera uma goleada demais e o placar mais provável depois é o 3-1 seguido do 2-1, tá? Eu acho um pouquinho errado isso daqui, principalmente placares como 3-2, jovens. A gente já analisou, a gente já viu que o Bremen é um time que, mesmo perdendo, consegue fazer alguns gols. Então, assim, o 3-2 não seria nenhum absurdo. Mas placares normais para o Bremen, por exemplo, de 4-2, já estão embutidos aqui nessa odd 3 da goleada, né? Então, 4-2 ali, que é um placar provável de acontecer, cara, tá embutido nesse preço. Então, assim, eu vou ficar bem esperto em situações de alavancagem. Eu gosto de trabalhar bastante em situações de alavancagem, né? Nesse 3-2 aqui eu vou ficar muito de olho. O 3-1 também vou ficar muito de olho. E até mesmo situações, por exemplo, do Dortmund ganhando de 1-0, eu dar um back no 2-2 e no 3-2 ali durante o live pode ser algo muito vantajoso, pode ser algo que faça bastante sentido, porque se eu acabo pegando o gol do Dortmund ou o gol do Bremen, que é ainda melhor, eu tenho uma posição ali para gerir que é simplesmente fantástica. E essa odd 2-2, por exemplo, a 22, cara, me chama bastante atenção. É uma odd que eu gosto bastante. E se você tiver um cenário, por exemplo, de 1-0 do Dortmund lá no segundo tempo, e você sabe que o Dortmund tem uma quedinha de desempenho ali no final do primeiro tempo, começo do segundo, ele já começa um pouco melhor, cara, pode fazer sentido você especular alguma coisa a favor do 2-2 aqui, a favor do 2-1 também, porque essa odd já vai estar um pouco mais alta e você depois pegando um gol aí, você pode gerir essa posição. Depois eu posso gravar um vídeo, inclusive, explicando majoritariamente essas minhas estratégias, né, vamos dizer assim, a favor de gols no mercado do Correct Score, que são em placares improváveis, tá? Essa é uma estratégia que eu tenho já há muito tempo, inspirada no Tavares na Copa do Mundo de 2018. Jovens, faz tempo já, faz bastante tempo. Bom, essa é a análise que eu faço do Bom Jogo Alpha. Essa análise eu faço geralmente uma vez por semana lá dentro da comunidade Alpha. Então, se você é da comunidade Alpha, você tem acesso a essas análises. Aqui no meu YouTube, é a primeira vez que eu estou disponibilizando, né? Então, espero que vocês gostem aí, espero que faça sentido para vocês. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E dúvidas e sugestões são sempre muito bem-vindas, então fica aí a sugestão para você colocar aqui embaixo nos comentários. E também vou pedir para você dar uma moral, divulga esse vídeo aí com seus amigos, se inscreve aí no canal, deixa o like, enfim, aquele pacotão para ajudar o nosso canal, que é muito pequeno ainda, mas já é grande pra caramba, pra mim, pelo menos. Ajudar o canal a crescer, ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E que essa análise, de alguma forma, seja uma análise que vai ajudar a galera que costuma trabalhar um pouco mais tecnicamente aí o mercado. Essa é a minha ideia com essa análise. Eu, como um trader mais técnico, não sendo um trader tanto de longa exposição, esse tipo de análise me faz muito sentido para eu criar o meu viés de mercado, para eu trabalhar melhor o back ao under, para eu trabalhar melhor o lay ao under tecnicamente. Então, são análises aí que para mim fazem muito sentido e espero de verdade que para vocês também. Show, jovens? Bom, essa é a ideia de hoje. Tamo junto, forte abraço e por hoje era só tudo isso.